Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a coletiva com o time vencedor. Apresentando a rede, está aqui o Talkers. Boa tarde, Talkers. Sara Lindo, Ilha das Lendas aqui. Parabéns pela vitória, parabéns pela sua primeira final. Eu gostaria de saber, porque ontem na coletiva você falou que vocês teriam menos de 24 horas para se preparar para a PEN, porque vocês tinham focado só na preparação contra a Loud. E hoje vocês vão ter menos de 24 horas para se preparar contra a Cage. Eu queria saber como foi esse processo e como vai ser esse processo para o adversário. E qual o sentimento de estar na primeira final? Como técnico. Contra a PEN, a gente começou tentando fazer um planejamento logo depois mais elaborado, mas ali no meio do caminho a gente percebeu que não ia ter tempo, então a gente decidiu ir para uma situação que a gente já saberia o que eles iriam fazer no jogo 1, então a gente meio que manipulou ali para ter algo previsível para a gente precisa se esforçar menos para entender de draft, já saber mais ou menos o que iria sair do jogo 1. E além disso, a preparação em termos de como eles jogam a gente já sabia, porque a gente enfrentou eles 2 vezes, eles eram um time que a gente conversava bastante sobre, então foi só reforçar alguns pontos. A Cade deixou ali bem óbvio como ganhava da PEN, a gente meio que emulou um pouquinho e acabamos aqui conseguindo o 3-0, então a preparação contra a Cade agora vai ser bem complicada, porque meio que os nossos times são quase um espelho, assim. Os dois times são muito parecidos, eles têm as mesmas prioridades, eles jogam do mesmo jeito, eles têm as mesmas, eles buscam as mesmas coisas, os mesmos sistemas, então é um jogo, parece que a gente está jogando contra um espelho. Então, ao mesmo tempo que a gente não precisa se preparar tanto, vai precisar bastante concentração. E sobre estar na final, feliz, acho que eu não tenho muito o que dizer, estou até cansado para poder reelaborar mais o que eu estou sentindo, só... É verdade que a única coisa que eu estou sentindo é cansaço mesmo. E pensando já como vai ser amanhã. Perfeito, obrigada. Olá, sou o Lucas Baldi, da Zetlag, parabéns pela vitória. Pelo que a gente pôde assistir do jogo, pelo menos esse lado de fora, parecia que vocês estavam muito confortáveis nas escolhas de vocês. Parecia que o draft foi muito bem manipulado ali, parece que vocês tiveram uma leitura muito boa. Queria ver se da sua visão, se realmente foi isso, foi um estudo que vocês fizeram ali de conseguir manipular um draft que fosse favorável para vocês, e você acredita que as escolhas que vocês tiveram hoje também foram muito melhores? Cara, de certa forma sim, a gente conseguiu manipular eles, literalmente tudo que a gente tentou fazer com que eles fizessem, manipulando ali os nossos bans, a gente conseguiu, então a gente ficou bem feliz e facilitou um pouco a nossa vida no draft. E os planos, os drafts ficaram do jeito que a gente queria, assim. Ali o jogo 2 ficou um pouco perigoso. Acho que talvez não tenha sido algumas escolhas as melhores, mas a gente tinha algumas condições e a gente conseguiu jogar para elas e conseguiu ganhar ainda. Mas é isso, nem sempre vai sair todos os drafts perfeitos como a gente quer. Às vezes a gente vai precisar também que os jogadores improvisem e eu tenho um time que consegue improvisar bastante. Boa tarde, Talkers. Murilo Arduini, Faculdade Casper Libero. Ontem você pontuou que sentiu um pouco de falta de respeito da parte da comunidade em relação a já darem a Loud como favorita no confronto. E eu queria saber hoje se você sentiu um desrespeito da parte da PEN durante a série. Durante a série não, mas acho que durante a semana eu consegui sentir sim como se eles achassem impossível a gente passar da Loud. E a minha impressão é que realmente eles não se prepararam pra gente. E eu até parece que eles achavam que simplesmente se jogar contra a gente é só ser um jogo caótico, era só não ser isso, das falas que eu vi deles. Então, de certa forma, foi um desrespeito, sim. Claramente eles se achavam um time simplesmente melhor que a gente. E como eu falei ontem, qualquer um pode ir de qualquer um nesse... Eu diria até no top 5, até os times já eliminados. Então, teve desrespeito, acho que eles prepararam muito para a Loud e a gente só está fazendo o nosso, aproveitando sempre a confiança do confronto anterior, e é isso. Boa tarde, Talkers, Matheus Ampet Sports. Parabéns pela vitória. Eu queria saber de você qual que é o impacto de estar trabalhando com esses novos talentos, jogadores super talentosos que se destacam individualmente e em conjunto, e foi elogiado até pela própria PEN, né? Que no papel é um time que se daria como superior, né? Eu entendo às vezes
o pessoal ressaltar algumas individualidades muito pelo nome, mas lá dentro a gente não vê assim. A gente não sente que nenhum dos nossos jogadores fica para trás para nenhum jogador de outro time. E muito disso também se deve ao Bells, e o Bells faz um trabalho muito bom com eles. Ele meio que é o nosso guia individual, assim, ele fala quando o jogador está pronto realmente para performar com qual champion, e quando que talvez a gente deva deixar um pouco para trás e dar uma cozinhada a mais. Então, acredito que além do mérito deles, eles estarem se dedicando muito, o Bells também tem uma parcela de culpa nisso bem grande, porque ele faz um trabalho muito bom com os moleques. Ian, sua pergunta? Oi, como vai? Oi, Talkers. Parabéns pela vitória e a Teixeira dos Esportes. Eu queria entender com você como foi recuperar a confiança do Frost e principalmente do FNB, que estão fazendo os melhores playoffs da carreira deles. Recuperar a confiança deles, não acho que foi algo que eu precisei fazer. Eu só precisei mostrar para eles realmente como eles para as coisas que eles deviam olhar dentro de jogo. E a partir do momento que eles começaram a olhar para as coisas certas, por eles serem bons jogadores, as coisas começaram a dar certo? E aí, a partir disso, foi só realmente aprimorando, conseguindo polir algumas arestas, e eles foram evoluindo no tempo deles. A confiança foi meio que construindo a partir das vitórias, realmente. Onde eles foram sentindo que, eu estou jogando melhor, eu estou sendo mais impactante, o nosso time está jogando mais como um time, e eles foram crescendo como jogadores, e pelo incrível que pareça, eles ainda têm muito mais a mostrar. O teto, tanto do FNB quanto do Frost, apesar de já estarem há um tempo aí, é muito, muito, muito alto, e eu tenho certeza que eles vão ser ainda jogadores melhores. Eagles, your question? Boa tarde, Talkers. Igal da Lactaria Argentina. Queria perguntar como viu a adaptação do Cássio, entrando num roster muito em cima da hora, tendo passado por muitos times em pouco tempo, e como vê sua integração e relacionamento com a equipe? O Kazé, ele é um jogador que ele é fantástico, né? Acho que isso eu nem preciso dizer, mas eu sinto que o que mais atrapalhou ele na carreira foi realmente, às vezes, claramente foi como ele se relacionava, às vezes, com as outras pessoas, e ele conseguir construir essa confiança com o time dele. Isso foi algo muito trabalhado, tanto por mim quanto pelo Bells. O Bells também foi muito responsável por deixar ele muito confortável, e eu sinto que à medida que ele foi ganhando a confiança do time, ele foi se sentindo, foi tendo uma relação melhor com a coach staff também, ele foi cada vez soltando mais, cada vez melhorando, e hoje eu diria até que ele é a pessoa que, do dia 1 até agora, como pessoa fora de jogo, ele foi o que mais evoluiu do time. Então, o talento ele sempre teve, e eu sinto que a partir de agora ele vai ser um monstrinho bem difícil de parar. Obrigado. Fala, Tocão, Brucinho do Ilha das Lendas. Cara, a final agora contra a Cade, você vem de uma Lauer, né, como você falou, bem cansado, bem cansativo, mas tu não acha que vindo dessa Lauer tá dando um gás a mais pros moleques? Tipo assim, tô vendo o Frost muito feliz, muito solto, o Rabelo jogando muito também. Você não acha que foi muito importante vir por essa Lauer para ter esse resultado? O que você acha sobre isso? Esse 3-0 contra a PEN, eu acredito um pouco sim ao fato de ter jogado ontem. Parece que a gente tirou assim, um caminhão das nossas costas depois da vitória de ontem, e a gente chegou aqui como se fosse uma screen. Parece que a gente só jogou uma screen e foi muito tranquilo, foi muito fácil. E realmente o problema é que agora a gente vai descobrir amanhã a relação do cansaço de 2 dias versus ter o ritmo, né? Eu não posso te dizer que eu sei como vai ser, porque acho que foi durante o pause do terceiro jogo, depois assim, de uns 5 minutos, parece que eu me dissociei, assim, me perdi. Eu falei, meu Deus, eu tô cansado, os moleques devem estar também. Então, por sorte, a gente conseguiu um 3-0 hoje, e talvez a gente consiga um pouco mais de descanso do que foi ontem, mas a gente vai descobrir amanhã se o cansaço ou o ritmo vai ser mais impactante. Ian, última pergunta. Talkers, eu de novo, eu queria entender
uma coisa sobre socialmente conhecido. Quando você tinha, por muitas vezes, uma postura crítica em relação ao AP Gaming, seja sobre setups, enfim. Tem algum sabor especial eliminar eles hoje, nesse sentido? Sinceramente, acho que não. Eles são mais um time, obviamente eles são um time com muita torcida, que já me azucrinou bastante, mas não era como se fosse algo que eu estava mirando, quero ganhar da PEN para mostrar que eu estava certo. Não, de maneira alguma, eles têm os méritos deles, eles fazem coisas boas, mas não foi algo assim que eu pensei, eu estava só buscando essa final mesmo, então fico feliz de ter mostrado algumas coisas que eu falava em live, sim, poder mostrar em prática, mas nunca foi um objetivo meu vir pra cá pra mostrar que eu sei ou alguma coisa assim, não, nunca foi esse. É isso, pessoal. Fim da coletiva. Muito obrigado, Talkers. Parabéns e boa sorte amanhã.